Questão número 9, agora do nosso material, meu querido Fera. Uma questão da FT, transferência 2018-1, 2018-2. Fala o seguinte: de acordo com o princípio de Le Chatelier, quando um sistema em equilíbrio dinâmico sofre uma perturbação externa, o sistema desloca no sentido de restabelecer o novo equilíbrio. Um exemplo muito comum em equilíbrio químico é o sistema gasoso e a decomposição do tetróxido de hidrogênio em dióxido de nitrogênio conforme a reação. Então eu tenho aqui o tetróxido, aqui eu tenho o dióxido. Ele me dá aqui, só para a gente lembrar, ΔH positivo é uma reação endotérmica. Eu quero que marque a incorreta. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: letra A. A utilização de um catalisador não afeta o equilíbrio. Correto, verdadeiro. Eu quero a incorreta, né? Verdadeiro. Realmente não altera o equilíbrio. Apenas o equilíbrio vai ser atingido mais rapidamente. Os fatores que deslocam o equilíbrio, que a gente estuda aqui no ensino médio, é concentração, temperatura e pressão. São quem desloca o equilíbrio. O catalisador não desloca o equilíbrio. Bacana? O aumento. Opa! O aumento da concentração de N2 desloca o equilíbrio para a direita. Não. Se você aumentar a concentração, ou não, desculpa, correto, né? Não é a resposta da questão. Se você aumentar no reagente, você desloca para o produto. Então você desloca para a direita. Se você aumentar no produto, você desloca para a esquerda. Então tá certo. Beleza? Verdadeiro também. Letra C. A diminuição do volume do sistema em equilíbrio desloca para a esquerda. Se você diminuir o volume, então vamos fazer uma relação de pressão, né? Presta atenção. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2. Então aqui eu tenho um volume e aqui eu tenho 2 volumes. Então é o seguinte: se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido de menor volume, certo? Então, se eu diminuir a pressão, eu desloco no sentido de maior volume. Então é o seguinte: se eu estou diminuindo o volume do sistema, eu, eu vou estar aumentando a pressão, certo? Diminuir o volume do sistema, que é esse aqui, desloca para a esquerda, correto? Desloca para o lado em que eu tenho menor. Ok? Não esqueça disso aqui. Agora tem uma coisa interessante. É bom a gente lembrar. Eu só vejo o número de mols de quem for gasoso, certo? Então, quem não for gasoso não entra nessa relação de volume, ok? Verdadeiro também. Eu quero falso, né? Eu não, OFT. A diminuição da pressão do sistema desloca o equilíbrio para a esquerda. Se eu diminuir a pressão, eu desloco no sentido de maior volume e a gente já viu que o maior volume está para a direita. 2 mols, né? E aqui eu tenho um só. Então esse aqui é o falso. Se esse é o falso, então letra D é a resposta correta. Vamos ver a outra. O aumento da temperatura desloca o sentido para a direita. Então vamos analisar aqui. Se tem um sinalzinho de mais aqui, é porque ele é endotérmico. Então o sentido direto é endo e o sentido inverso é isotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, aí é bom lembrar, né? O aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico ou endotérmico feio, menino. Vamos mudar. Sentido endotérmico e a diminuição da temperatura desloca no sentido exotérmico. Ou seja, nesse caso aqui, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar para a direita, que é justamente o sentido endotérmico. Quem determinou? O sentido direto depende do ΔH, se libera, absorve energia, etc. Então, o que aconteceu aqui?
Como o ΔH é positivo, então isso quer dizer que o sentido direto, que é da esquerda para a direita, ele é endotérmico, então o outro é exotérmico. Então realmente desloca para a direita porque eu aumentei a temperatura, então esse aqui é o verdadeiro, mas como ele quer a incorreta, então a gente marca a letra D, ok?